falar do Fluminense, então? O Fluminense chegou em Miami, tem um jogo aí decisivo contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que é o time considerado o time brasileiro lá da África do Sul. Me dá Amanhã, resenha. 4 da tarde, hein? O Flu só precisa de um empate já classifica e uma vitória pode deixar o time aí na primeira colocação. Então, a agenda do dia desta quarta-feira, 4 da tarde, acabando o Kiel de primeira, tem o Borussia Dortmund contra o Sun. E no mesmo horário, agora os jogos são no mesmo horário, né, nessa última rodada da fase de grupos, Mamelodi Sundowns e o Fluminense. E às 10 da noite tem o Urawa Reds contra o Monterrey. E às 10 da noite, no mesmo horário, o Inter de Milão e River Plate. Saem daí os adversários desse grupo, né? Então, quem vai enfrentar? Se o Fluminense, que tem aí uma ótima chance de classificação, quem que o time vai enfrentar? Tá, Inter de Milão e River Plate estão dividindo a primeira colocação do grupo neste momento. Então, dá uma boa perspectiva aí. Acho que o River vai passar, hein? Você acha que o River passa em primeiro? Quer ver? Vou chegar aqui no grupo do Fluminense. Estou chegando aqui, vendo a minha classificação. O River hoje está em primeiro, com 4 pontos. E o Inter está em segundo com a mesma pontuação. O Monterrey tem 2 pontos e o Urawa Reds está zerado. E eles lutam por essa primeira colocação porque se enfrentam amanhã, 10 da noite, Inter e River Plate. Então pode sair daí o adversário do Fluminense, mas antes, claro, tem que passar pelo Mamelodi Sundowns. O time sul-africano, Hernan, deu um trabalhinho para o Borussia. Foi um agitadíssimo 4-3 ali. E venceu o Sun também. Não é um time tão fácil. E o Fluminense já passou um certo susto ali contra o Sun, que era o time tido como mais tranquilo ou mais frágil do grupo. Passou algum aperto, mas conseguiu uma vitória. Tem que entrar com tudo nessa partida, pensando nessa classificação com a liderança. Mas tem muito com o que se preocupar o Fluminense e o Renato Gaúcho? É um time que, por exemplo, contra o Borussia Dortmund, eles abriram placar, né? E aí depois o Borussia empatou por erro individual dos caras, né? Foram 2 erros ali, os caras e o Borussia virou o jogo. Foi até uma pena, né? Porque o estádio já estava todo em festa ali e tal, os caras estavam fazendo um bom jogo. E eles são, assim, do show, né? Aquela coisa da chegada no vestiário e tal, é bem bacana. Acho que o Fluminense tem time para vencer. Jogo de correria, né? Jogo de muita marcação, de bastante vigor físico na questão da intensidade mesmo. É um time que um time que tem essa característica, né? E acho que mas acho que o Fluminense tem condições de vencer. Acho que o Fluminense tem condições de vencer a partida e aí garantir a classificação. Acho que essa vai ser a tônica da parada. Mesmo porque também o Borussia vai fazer o resultado, né? Contra o Sun, né? O time mais frágil mesmo. E o Mamelodi, ele é um time mais técnico, mais inteligente, mais interessante que o Sun. O Fluminense tem que entrar mais ligado, porque na última... Diferentemente do que fez contra o Borussia, né? Que entrou, assim, ligadíssimo, com muita intensidade, muita concentração, dominando o meio de campo, fez um grande jogo na estreia. No último já foi um time um pouco mais disperso ali. As escolhas do Renato Gaúcho, por um primeiro momento, não foram tão boas, mas depois as mudanças fizeram muita diferença, né? O Nonato entrou, fez o gol, o Keno deu uma outra rotatividade para a partida também. Então, os jogadores até brigam por uma vaga aí nesse time. O que aconteceu com o Palmeiras na terceira rodada aconteceu com o Fluminense na segunda. Então, acho que você consegue dar tempo de você corrigir a rota, classificar e chegar já com aquele, tipo, opa, já tomei o meu susto aqui, né, nesse Mundial. Então, dá tempo de você corrigir esse problema, esse erro e fazer a tua pontuação. Porque os caras estão com 3 pontos, estão mordendo ali, né? Estão no cangote. Dá para ver no retrovisor bem pertinho. Então, é jogo importante, não? É jogo tenso, não é jogo fácil, não. E que bom que você tem essa chance, né? De corrigir os erros, corrigir a rota e seguir em frente. Também tem a questão dos pendurados, que agora essa... É uma temática que ela é pesada, de fato, né? Pensando em umas oitavas de final. São 3 atletas pendurados do Fluminense. O Nonato e o Martinelli e o Keno. Todos eles importantes, o Martinelli super titular e o Nonato, como eu falei, mudaram a cara do jogo, assim como o Keno. Eu gosto muito do Keno. Eu gostaria de ver o Keno, acho que é um jogador de drible, de velocidade, jogador que faz a diferença. Na época do Galo já era assim, lamentei quando ele foi embora.
E eu acho que ele, nesse jogo de velocidade, acho que pode ser um atleta interessante. No Palmeiras também ele jogava muito. O Keno é esse jogador decisivo, né? É 12º jogador quando ele está fora do time, titular. É um jogador muito interessante. Ele finaliza muito bem, né? Aquele jogador que bate cruzado, assim, vem do lado e chuta bem. Já é experiente, é um jogador já vitorioso. Eu gosto muito do Keno. Acho que ele é um jogador e tanto, assim. Ele é identificado com o Fluminense, né? Ele é um jogador que tem já um tempo de clube, né? Então ele pode fazer essa diferença. Acho que o Canóbio, né? Um jogador que eu esperava mais. Assim, acho que no primeiro jogo ele foi bem, né? E o Keno também é um outro jogador que pode chegar e mostrar aquela coisa. O legal do Cano é que ele chuta de onde ele estiver, né? Pode ser fora da área, ele vai lá, ele vira e chuta, né? É o que está faltando para o Everaldo, né? É a torcida falando, chuta Everaldo. A musiquinha, né? Chuta Everaldo. O Keno, ele tem uma certa irresponsabilidade no bom sentido, assim, sabe? Ele faz uma bagunça ali no time. Faz um salseiro. Faz um salseiro, exatamente. Então a gente tem que ver aqui como é que o Renato vai montar esse time, também pensando nesses pendurados. Fato é que o Fluminense vem muito bem também no Mundial de Clubes e a gente espera que consiga classificação. Flusão que tem uma boa chance de passar até para as quartas, hein? Deixa eu voltar aqui com a tabela, Hernanzito, porque nesse grupo adversário aqui, se passa em primeiro, pega um River, dá jogo, ou até uma Inter de Milão, dá jogo, não dá pensando aí num confronto de oitavas, buscando vaga nas quartas? Ah, dá. Não dá? Opa, dá jogo. Porque hoje, o River é o primeiro. Então, hoje, se o Fluminense passar em primeiro, pegaria a Inter de Milão em segundo. E o Monterrey ainda tem chances. Mas Inter ou River, acho que dá jogo nas duas medidas, não dá? Tá, dá jogo. Principalmente se for o River. Acho que aí é aquela coisa que a gente estava falando do Palmeiras e Botafogo. Que é adversário que você já conhece, que você está acostumado, que é enfrentamento, que já é de rival de Libertadores, que você já está acostumado, que já é mais do teu quintal. Então, eu vejo possibilidades aí. Muito bem. Sabe quem está tranquilo? O Mengão. Vamos falar do Mengão agora? Vamos. Mas vou registrar uma das participações da galera aqui que está participando também. O Evandro, ele fala que hoje tem gol do Pedro e o Reinaldo Nascimento. O Flu está longe de já estar classificado. Modéstia é fundamental. Mano, tem que ter cuidado, é verdade. Cautela é importante. E o Marco Domingues diz que o Fluminense é o pior time brasileiro nesse Mundial. Time cheio de veteranos e que não tem banco de reservas. Ué, não era o Palmeiras? Pois é, gente. Decide Palmeiras... aí, galera. Simone Batista, o Renato arma péssimas defesas. Vai dar o time africano na cabeça inchada do tricolor. E o Marco Domingues, esse jogo do Fluminense e Mamelodi, sei não, hein? Tá com cara que vai dar eles. Tá vendo, ó? A galera tá dividida por aqui. Eu vi um vídeo do Joel Santana, né, que treinou lá na África do Sul, né, e ele fala exatamente isso. Ele manda um recado para o pupilo dele, Renato Gaúcho, falando assim, ó, fique esperto com esses caras, é um futebol envolvente, de muita velocidade, enfim, um vídeo bem bacana que o Joel Santana gravou nas redes sociais dele para mandar esse recado para a galera do Fluminense e pro Renato Gaúcho. Interessante. Será que vai seguir as recomendações do Papai Joel? Papai Joel sabe muito, Papai Joel sabe Mas era muito. vídeo de verdade, eu já não sei mais o que é inteligência artificial e o que é vídeo de verdade. É verdade, às vezes eu nunca sei. Às vezes posso ter caído na inteligência artificial. Pode. Quem tá tranquilo, Hernanzito, é o Flamengo, hein, Mengão? Tranquilo. Não tá? Classificado em primeiro? Tá tranquilo. Já tá classificado, já tá com a primeira colocação, enfrenta o Los Angeles FC. E aí, esse jogo que é hoje às 10 da noite, o Felipe Luiz vai até poupar alguns jogadores, fazer alguns testes, ver como o time se porta. É jogo para isso mesmo? Aí, ó, a PVC voltou. Tá de volta, PVC? Tô aqui. Chegou em Orlando? Tô aqui, acho que até firmou, mano. Firme a novela. Já viu o golfinho? Não. Estamos tentando chegando, Orlando. Faltam 15 minutos, 16 minutos. Tá chegando em Orlando. Pra chegar em Orlando. Tá, entendi. A cidade do gerúndio, segundo o PVC.
PVC, a gente ia começar a falar do Flamengo, mas antes quero ouvir um pitaco seu para Fluminense e Mamelodi. O que você espera dessa partida? O Renato, né, que na última partida o Fluminense foi um time que apresentou algumas falhas ali, uma certa desatenção, mas ainda assim conseguiu se recuperar, mostrou resiliência, né, mostrou um poder de recuperação e venceu até pelas mexidas que fez, a entrada de alguns jogadores que fizeram a diferença. O que dá para pensar contra esse time sul-africano, que é melhor do que o Ulsan, do que o da última rodada? Foi melhor do que o Ulsan, porque ganhou do Ulsan, né? Então é melhor. Foi melhor do que o Ulsan. E deu trabalho pro Borussia também. Eu acho que o jogo do Borussia foi um pouco diferente, né, Luísa? Porque assim, ele começa dando muito trabalho, o Borussia vira o jogo e faz 4-1. Aí a desatenção que o Fluminense teve contra o Ulsan, o Borussia também teve contra o Mamelodi. A gente pode tratar como desatenção, mas tem uma qualidade do adversário, você tem que estudar e tomar cuidado para não acontecer de novo. De todo jeito, o Fluminense tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo e aí escolhe o que vai... Escolhe não, decide o que vai acontecer, porque como deu 0-0 com o Borussia Dortmund, o saldo de gols pode decidir o primeiro lugar. O primeiro ponto é jogar sério 90 minutos, não ter distração como teve contra o Ulsan e ganhar a partida. O Renato está trabalhando muito atentamente, conversei com ele durante a semana sobre como ele está feliz de estar aqui, como ele está se sentindo orgulhoso de estar aqui nesse Mundial e vai tentar certamente fazer um time mais sóbrio por 90 minutos, que não se perca pelo desequilíbrio, pela falta de atenção. Sobre o Renato, eu vi uma parte da preleção. Você viu o vídeo nas redes sociais? Muito legal o vídeo dele motivando os jogadores, falando, olha, aproveitem, desfrutem, como é o sonho de todo mundo estar aqui. Para mim para vocês também. Então, assim, não tenham medo de jogar, joguem. Foi uma declaração ali muito legal. O Renato que sabe muito bem, né? Mexer o vestiário, motivar a galera. Então, bem legal. E os jogadores se sentiram assim, foi antes do jogo contra o Borussia. O Renato sabe muito bem o que é isso, porque ele viveu como jogador, né? Foi campeão, foi decisivo, inclusive, em Mundial. Né? Ele sabe muito bem do que é jogador de seleção. Então, assim, às vezes a gente fica muito nessa coisa da resenha do Renato. O Renato é o cara da resenha, é o cara do futebol, é o cara do não sei o quê. Mas o Renato, além de ser um baita de um treinador, ele foi um excepcional jogador, né? Então ele sabe muito bem o que é esse momento e ele sabe extrair isso do jogador. Tanto que você conversa com os jogadores que foram treinados por ele, eles apontam muito o Renato, né, como um cara que faz a diferença ali na hora. Então esse momento de Mundial e ter o Renato como treinador deve ser muito, muito bacana. Muito, e que sabe armar os times estrategicamente também, né? A primeira rodada, os trabalhos dele já mostraram isso, mas na primeira rodada a gente viu de forma bem efetiva. E ele tem uma comissão técnica muito competente. Ele tem um cara que chama Alexandre Mendes, que trabalha do lado dele, que é o fiel escudeiro dele há muitos anos, desde o começo, que é extremamente competente. É um cara top. E é um cara ali tranquilo na dele, low profile, totalmente diferente do que é o Renato, mas é um cara muito competente. Muito legal.